Amém. Vamos lá então, pessoal. Alegria estar aqui com vocês. Obrigado demais, pastor Anderson, sua esposa, sua família, pelo carinho, né? A gente está se sentindo muito feliz, muito honrado de estar aqui com vocês. E eu espero que o Espírito Santo nos surpreenda, né? Hoje, também amanhã, nos cultos de celebração. Eu quero saber quantos ainda têm fome por mais de Deus aí. Amém. Glória a Deus. Bom, pessoal, eu quero trazer uma mensagem hoje que o título dela é Espírito Santo, o líder supremo da igreja. Eu tenho convicção que o Espírito de Deus, ele quer levar a igreja de volta a esse lugar onde ele é o Senhor absoluto. Amém? Existe algo muito lindo quando nós entregamos realmente a liderança das nossas vidas nas mãos do Espírito Santo. Nós temos dificuldade de abrir mão do nosso controle, certo? A grande realidade é essa, que nós temos muitas vezes medo de entregar o controle nas mãos de Deus, porque nós não confiamos totalmente no Senhor. Essa desconfiança do futuro, esse medo do futuro, na verdade, é um certo medo, porque a gente não conhece o Senhor profundamente, e aí a gente não sabe se Deus realmente vai fazer o melhor para nós. A grande realidade é essa. Muitas pessoas, elas entendem aqui, na sua mente, não, Deus é bom, Deus não erra, Deus vai fazer o melhor, mas no espírito, no coração, tem uma certa dificuldade de confiar no Senhor. Mas eu quero declarar que os seus olhos vão ver a bondade de Deus. E você vai perceber o quanto ser guiado pelo Espírito Santo é um privilégio. E todas as pessoas que estão aqui têm esse chamado do alto de serem guiados pelo Espírito Santo. Amém? Deixa eu mostrar para você um texto que está aqui em Atos, capítulo 3, capítulo 13, na verdade. Atos 13, de 2 a 4. O que está acontecendo aqui, gente? Essa é a reunião de oração da igreja dos discípulos diretos de Jesus. A primeira igreja que nasceu, ela nasceu debaixo desse contexto aqui. E a Bíblia diz o seguinte: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram então a Seleucia e dali navegaram até Chipre. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual seria a plataforma perfeita que a gente pudesse fazer para que o Espírito Santo pudesse falar conosco? Está aqui, Atos capítulo 13 diz: enquanto adoravam, enquanto oravam, enquanto jejuavam, disse o Espírito Santo. Quando nós fazemos o que nós estamos fazendo aqui, que é buscar a face de Deus, adorar a Deus e orar a Deus, nós estamos provocando o Espírito Santo a falar conosco. Vai ser inevitável a voz do Espírito Santo vir sobre nós, amém? Porque o que está acontecendo aqui? Eles não estavam lá orando, pedindo a Deus direção. Já parou para imaginar isso? Ninguém estava lá dizendo: Senhor, qual é o meu chamado? Qual é o meu futuro? Fala qual é o próximo passo. Não, eles estavam adorando a Deus, simplesmente adorando a Deus. Gente, o nosso principal chamado não é fazer algo relevante para Deus. Nosso principal chamado é o nosso relacionamento com Deus. E isso muitas vezes passa desapercebido para nós, porque nós gostamos de trabalhar para Deus, nós gostamos de fazer coisas importantes. E eu quero realmente declarar que cada pessoa que está aqui tem um chamado celestial. Sabe, Deus tem algo grandioso para fazer em você e através de você. Mas, olha que interessante, você sabe quantos anos o apóstolo Paulo esperou em Jerusalém, nesse lugar de oração, até que ele fosse enviado por Deus? Nós estamos falando do grande apóstolo Paulo, aquele homem que viu Jesus face a face, que chegou a cair do cavalo, lembra disso? Ele foi transformado por Deus em um cara que era assassino de cristãos, ele se transformou no maior pregador, né, da história. Nós estamos falando desse homem. Esse homem que em 3 dias que ele ficou cego,
Ele foi discipulado pelo próprio Jesus. A Bíblia diz que Jesus aparecia para ele, falava com ele, tá? E ele entregou a vida dele para Jesus e recebeu um alto nível de revelação. E esse homem ficou nesse lugar de oração por aproximadamente entre 10 a 12 anos. Gente, 10 a 12 anos, esperando o Espírito Santo dizer, Paulo, é a hora de ir. Sabe, irmãos, quando nós estamos debaixo da liderança do Espírito Santo, a pressa tem que ir embora. Cutuca quem está perto de você e fala assim, espera no Senhor. Espera com alegria. Espera com paciência. Sabe, uma coisa que a gente tem trabalhado muito com o nosso garoto de 6 anos é a espera. Ele não consegue esperar. Tá? Mas ele é fruto de uma geração que ele já nasceu assim. Os vídeos precisam ser rápidos, né? Às vezes alguém fica agoniado aí. Se pudesse, você colocava na velocidade 2 para eu pregar mais rápido. Né? A gente é assim. Às vezes eu fico impressionado com a minha esposa quando ela consegue ouvir a mensagem da pessoa na velocidade 2. E eu falei, tu entendeu? Entendi tudo, querido. Né? Claro, isso é um dom do Espírito, um negócio desse. Né? E nós somos apressados, nós queremos a coisa agora, a gente quer pedir no iFood, quer que chegue em casa, a gente quer colocar o miojo no micro-ondas e 3 minutinhos precisa estar pronto, a gente quer as respostas rápidas, a internet não pode falhar, a gente precisa estar conectado o tempo inteiro, a gente precisa estar o tempo inteiro evoluindo, indo para frente, porque o mundo está te empurrando para um lugar de pressa. Mas o Espírito Santo, ele não trabalha no seu tempo. O Espírito Santo, ele precisa que nós primeiro aprendamos a adorá-lo, amá-lo, contemplá-lo, ficar na presença dele, até que ele consiga ter acesso ao teu coração e direcionar você. Enquanto eles estavam orando e adorando e jejuando, o jejum fala de uma renúncia física. Deus não precisa do nosso jejum para falar conosco, mas nós precisamos do jejum, sabe para quê? Para ficar sensível à voz de Deus, tá? O jejum é uma coisa boa. Estou aprendendo a emagrecer fazendo o tal do jejum intermitente, né? Está sendo bom para mim. Já eliminei aqui uns 14 quilos de picanha, viu? Mas é o seguinte, o jejum, quando você foca a sua vida, você está dizendo, Senhor, eu estou abrindo mão de determinadas coisas que eu gosto de comer. E essa sensação de fome dentro de mim está revelando algo. Você é mais importante do que o pão que me alimenta. Você é mais importante do que a água que eu bebo. Você é mais importante do que ir para aquele restaurante que eu gosto e comer das coisas que me dão prazer. Você é mais importante. O jejum revela a nossa condição de submissão à vontade de Deus. Irmãos, e quando nós entramos nesse lugar de orarmos juntos, jejuarmos juntos, adorarmos juntos, só para que Ele possa falar, Ele vai apontar o nosso destino. O que eu acho maravilhoso é que o Espírito Santo ele tem um destino espiritual para cada uma pessoa que está sentada aqui hoje. Ele sabe o melhor para a sua vida, Ele sabe o plano perfeito, Ele sabe onde você se encaixa, porque você é uma peça feita pelo Criador do universo, Ele te fez com um propósito. Sabe? E esse sentimento de se sentir encaixado na missão de Deus, se sentir pleno, alegre, feliz, fazendo o que Deus te mandou fazer, de verdade, só vem depois da direção do Espírito Santo. E a Bíblia garante que todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Quantos aqui são filhos de Deus? Então você já é guiado pelo Espírito Santo. E você vai ser cada vez mais guiado pelo Espírito Santo. Você pode dizer amém? Olha o que a Bíblia diz em Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, se você é filho, você precisa obrigatoriamente desenvolver a habilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Tá? E nós vamos aprender hoje como é que a gente ouve essa voz maravilhosa do Espírito Santo. Então, quando o apóstolo Paulo escreve aqui, guiados, a palavra no original, no grego, sugere alguém que pega você pela mão e te leva até um destino que você não conseguiria ir sozinho. Isso é maravilhoso. A Bíblia diz, então, mais ou menos assim, parafraseando, que todos os filhos de Deus, eles podem levantar a mão e dizer, Senhor, eu estou perdido. O Pai vai pegar na sua mão e vai levar você até o seu destino. É o que a Bíblia está dizendo. Né? E eu gosto muito de ilustrar essa parte da mensagem com a situação que aconteceu na minha infância. Né? Gente, eu tive um pai
maravilhosamente esquecido, né? E meu pai, ele me esqueceu várias vezes na escola. Várias vezes. Quantos anos tem um garotinho, seu filho? Quanto? 10 anos. Menos de 10 anos, eu tinha por volta de uns 7 anos de idade, e meu pai me esquecia na escola. Me esquecia de me buscar. Você imagina o meu desespero? Ficar lá até 1h da tarde, 1h15 da tarde, todo mundo foi embora, eu ficava lá sozinho, né? Preso na escola, às vezes ficava chorando, né? Teve um dia que eu me desesperei tanto que eu dei um olé no porteiro e fui embora, saí correndo. E ele ficou gritando, Daniel, volta aqui, volta aqui. Quando eu passei do primeiro quarteirão, no segundo quarteirão, eu percebi que eu ia me perder. Eu falei, rapaz, melhor voltar para o colégio, ficar lá dentro sozinho do que perdido na rua. Voltei, então, e fiquei lá. E fiquei lá chorando. Meu pai finalmente chegou na escola, lá para 1h30 da tarde. E aí chegou em casa quase 2h da tarde comigo. Gente, foi um quebra-pau lá em casa, foi uma discussão. Minha mãe brigou muito com ele. Mas imagina, toda mãe ficaria indignada, né? O filho sozinho, com fome, chorando, desesperado. Mas não conformado, meu pai me esqueceu de novo, né? Ele me esqueceu de novo. Só que nesse dia, né, o choro virou em alegria. Por quê? Porque eu estava lá, gente, sentado, chorando de novo, esquecido mais uma vez. Aí vem minha professora, né? A professora Nete, que eu achava ela linda, né? Eu com 8 aninhos de idade, eu era apaixonado pela minha professora. E ela chegou lá, então, toda vez minha esposa sente ciúme, gente, pelo amor de Deus. 8 anos eu tinha, misericórdia. As coisas do passado já não importam mais. Eis que tudo se fez novo, né? Deus me deu uma mulher forte e valente, gente. Vamos lá, amém, né? Deixa eu contar o testemunho, amada. Então vou lá, estou lá, aí chega a minha professora, né? Com aquele cabelo comprido assim, toda cheirosa, bonita, aquele vestido. Aí olha para mim assim, né? Olha para mim assim com aquele sorrisão e fala assim, Daniel, você está aí, o que está acontecendo? Eu olhei para ela com aquela carinha do gatinho do Shrek. Ela falou, sabe de uma coisa? Eu sei onde é a sua casa. Que tal eu te levar para casa hoje? A gente vai andando, eu moro lá pertinho da sua casa, a gente vai de mão dada. Eu falei, é agora. Eu levantei e fui de mão dada, gente, com a minha professora, fui olhando para ela. Gente, o medo de se perder foi embora, tá? Aquele dia de angústia virou num dia de alegria, né? Eu lembro até hoje ela chegando lá em casa, batendo na porta, me entregando para minha mãe olhando assim com aquela cara de surpresa. Então, dona Célia, eu trouxe, né? Porque o pai dele esqueceu ele de novo. Eu falei, tá tudo bem, hoje tá tudo bem. Obrigado, pai, valeu. Foi um dia maravilhoso. Me esqueça amanhã de novo, né? Mas o que acontece? Exatamente o que a Bíblia fala. Que o Espírito Santo é esse professor que te toma pela mão. Ele não vai deixar você confuso na vida. Ele não vai deixar você se sentindo perdido. Ele não vai deixar você se sentindo sem propósito. Se você permitir que ele te guie, ele vai guiar você até o projeto de Deus para a sua jornada, meu irmão. Você pode dizer amém? E quando a gente fala sobre isso, viu? Às vezes as pessoas pensam que a gente está falando sobre pastores, missionários. Não, eu estou falando para você. Para você que é professor, para você que é advogado, para você que é dentista, para você que é médico. Deus vai conduzir você para fazer negócios em relação à sua fazenda, se você deve ou não comprar aquelas ações. Você acha que Deus ele só trabalha no campo igreja? Não. Não limite a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo é o maior conselheiro que existe. Tá? E ele é capaz de aconselhar você em qualquer situação, qualquer dúvida que você tenha. Ele é o melhor dos conselheiros. A grande questão é que nós temos hoje muitas vozes. Tem todo tipo de mentor e guru aí nas redes sociais para qualquer coisa que você imaginar. E a gente fica confuso no meio de tanto conselho, de tanta gente que se diz expert, mas o Espírito Santo é o Criador do universo, ele conhece você. E ele vai guiar você em todas as coisas. Ele que tem as conexões para você. Ele que vai apresentar as pessoas que vão abrir as portas para você. Somente seja fiel à liderança do Espírito Santo. Tá? Tem uma coisa que faz com que muitas pessoas não sejam guiadas pelo Espírito Santo. É a falsa ideia de que apenas alguns filhos de Deus podem ouvir a voz de Deus. Não, Daniel, é o seguinte, cara. Você é pastor, tempo integral. Né? Você é missionário. Desde os seus 17 anos, você está aí fazendo a obra de Deus. Não, eu não. Você não conhece a minha rotina. Eu sou empresário, eu sou fazendeiro, eu sou médico, eu sou pai de tantos filhos, sou mãe de tantos filhos. É assim.
Olha, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia está dizendo aqui em Romanos que todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Não é uma classe executiva de filhos que podem ser guiados por Deus. Todos. Cutuca alguém que está perto de você e diga assim, é você mesmo. Deus quer guiar você. Tá? Então, se você admira alguém, né, algum pregador, algum líder de louvor, deixa eu falar uma coisa para você. Você não apenas pode ser guiado pela mesma voz que ele, como você deve ser guiado. O que faz a diferença é o tamanho da sua fome. Algumas pessoas têm mais fome de Deus e outras pessoas têm menos fome de Deus. Algumas pessoas investem mais tempo da sua rotina buscando as coisas do céu e outras pessoas se conformam em ficar olhando a internet, redes sociais e WhatsApp, trocando figurinha o dia inteiro. O que vai fazer a diferença do seu nível de profundidade na presença de Deus é o quanto você está disposto a buscá-lo. Você pode dizer amém? Todos os filhos vão ser guiados por essa voz de Deus. Então, como você pode ouvir a voz de Deus? Sabe, João 14, versículo 21, diz o seguinte: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e também o amarei e me revelarei a ele. Olha que promessa de Deus. Quem ama a palavra de Deus, e quem busca a palavra de Deus, Jesus está fazendo uma promessa. Eu amarei ele de volta e eu me revelarei a ele. Quantos aqui querem um nível maior de revelação? Meu irmão, Jesus está dizendo, a maior prova de amor que você pode me dar é amar a minha palavra. A maior prova de amor que você pode me dar é buscar a minha voz e obedecer a minha voz na palavra de Deus. Mas o que nós gostamos, na verdade? Nós gostamos que alguém traga para nós uma revelação pronta. A gente ama vir para a igreja, ouvir aquela mensagem legal, só que essa mensagem de domingo, ela não tem a capacidade de nutrir o teu espírito para a semana inteira. Porque Deus chamou você para buscar direto na fonte. Deus chamou você para que você possa se alimentar direto na fonte. Um dia, o Senhor Deus deu a Moisés uma palavra. Ele disse assim, a partir de hoje vai começar a chover de manhãzinha cedo. Vai chover um maná. É um pão que vinha do céu, fresquinho. Sabe o que a pessoa tinha que fazer? Ela tinha que sair da sua tenda de manhã, ir lá para fora, antes do raiar do sol, tá? Ela tinha que colher a porção necessária daquele maná. O cara tinha uma fome de um maná, ele pegava um maná. Se ele tinha fome de 2 ou 3 maná, ele vai pegar uns 2 ou 3 maná. Estava lá. E ele voltava para a tenda dele e se alimentava. Se demorasse demais, o sol batia no maná e derretia, estragava. Então tinha que ser cedo. Por quê? Porque Deus queria mostrar algo. A prioridade da sua vida deve ser me buscar. Primeira coisa que você vai fazer, abrir os seus olhos, tem um alimento espiritual. Quem está entendendo o que eu estou falando? Irmãos, e nós somos tentados, a primeira coisa que a gente faz não é buscar Deus, não é orar a Deus, não é ler a Bíblia, não é concentrar a nossa mente, o nosso coração no Senhor. A gente faz um monte de outra coisa. Afinal de contas, a correria. E o Senhor está dizendo, busca primeiro o pão do céu. Né? Busca primeiro a presença de Deus. E sabe o que acontecia? Algumas pessoas, passou o primeiro dia, você já imaginou a empolgação? Eles se abraçando e falando, cara, está aqui, olha o pão do céu, realmente desceu. O segundo dia, terceiro dia, uma semana. Depois de 2 ou 3 semanas, aquilo virou rotina. Já não impressionava mais. Então alguém teve uma boa ideia, falou assim, vou fazer uma marmita gospel. Né? Vou pegar uns manazinhos, ao invés de ficar vindo todo dia de manhã, o que eu faço? Eu vou estocar. Né? Para a semana inteira, eu deixo aqui guardado. Só, meus amigos, que para surpresa deles, o maná do dia funcionou. No outro dia, quando abriram a marmita gospel deles, sabe o que tinha acontecido? O maná tinha apodrecido, a ponto de sair aquele bicho, sabe, que tem no lixo? Por que uma coisa santa, pura, que veio diretamente do céu, apodrece, irmãos? Será que a palavra de Deus tem prazo de validade? Não. Deus estava mostrando que aquele pão podre era a desobediência do povo. Deus estava dizendo, você precisa depender de mim todos os dias. Você precisa ouvir a minha voz todos os dias. Você precisa alimentar da palavra todos os dias.
Então, sim, é importante nós termos um turno de oração, lógico. É importante estar num life group, numa célula, lógico. É importante estar aqui na igreja aos domingos, lógico. É a nossa família espiritual. A gente se fortalece, mas a maior prova de amor que alguém pode dar a Jesus não são as canções que ela canta, mas é o tempo que ela investe diante da palavra de Deus. Aquele que me ama, ele aprende a obedecer os meus mandamentos, ele guarda os meus mandamentos, ele está provando que me ama. Então você pode continuar dizendo, Deus, eu te amo mais do que tudo, mas se na tua rotina a palavra de Deus não tem espaço, você infelizmente se enquadra naquela profecia em que os seus lábios estão honrando ao Senhor, mas o seu coração está distante dele. Sabe, irmãos, hoje nós temos muitos devocionais, muito podcast, né? Tem um café com Deus Pai, eu estou para lançar uma versão mais nordestina, um cuscuz com Deus Pai, uma coisa assim mais substância. É maravilhoso, né? Os devocionais, os homens de Deus nos ajudam nas nossas vidas, mas eu vou te falar uma coisa, Deus está chamando você para um lugar mais profundo, para um lugar de amá-lo ainda mais profundo, tá? Então, eu quero dizer para você, se você quer amar ao Senhor de todo o seu coração, deixa eu te falar uma coisa, anota isso. Você é chamado para estudar e meditar na Bíblia todos os dias. Nenhuma revelação maravilhosa que eu falar aqui vai ter mais impacto na sua vida do que ouvir a voz de Deus de uma forma individual. Irmão, não se compara. Não se compara. Ouvir aquela direção fresquinha do Espírito Santo, né? Ler aquela palavra e receber aquele impacto de Deus nutrindo o seu coração. Você sabe que momento que é esse, quando a palavra de Deus assume aquele lugar de prioridade na sua vida. Nós recebemos a manifestação do amor e da presença do Pai quando nos dedicamos a conhecer e obedecer às Escrituras. O Espírito Santo é quem nos revela a palavra de Deus. Quando você fica ali insistindo, sabe, você leu uma vez, leu duas vezes, parece que não entendeu, mas você está lá orando e falando, Senhor, o que realmente significa aquilo? Ele é que abre os seus olhos espirituais para que você possa receber o que a gente chama de revelação. É quando o conhecimento atinge o nosso espírito, e é o Espírito Santo que faz isso. Sabe, o Espírito Santo, o conselheiro, vai nos ensinar toda a verdade. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui já tiveram essa experiência de um dia falar algo que estava além da sua capacidade. Você sabia que aquela sabedoria não era sua, estava vindo de Deus. Você sabia que a hora que você estava aconselhando aquela pessoa, Deus te trouxe a palavra certa. Você já sentiu isso? Uma hora que você vê que é o Espírito Santo que assumiu o controle. Irmãos, é tão gostoso viver dessa forma. Eu quero declarar que isso vai aumentar cada dia na sua vida. Não vai ser uma experiência ali ou acolá, isso vai aumentar na sua vida, esse prazer de ser direcionado por Deus. A segunda forma que nós podemos ouvir a voz de Deus é através da pregação e do ensino. A palavra de Deus diz aqui em Romanos 10:17, consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem mediante a palavra de Deus. Enquanto nós estamos pregando o Evangelho aqui, a fé está aumentando no seu coração. E quanto mais você se expõe ao bom ensino da palavra, a fé aumenta no seu coração. Mas por que primeiro você tem que aprender a estudar a Bíblia? Porque nem toda pregação, por mais que ela seja boa e empolgante, nem toda pregação vem da parte de Deus. Você sabe que o pior veneno não é alguém que fala assim, olha, toma esse copo aqui, está cheio de veneno. O mais perigoso é você achar que aqui é puro, mas tem uma gotinha de veneno aqui dentro. E aquilo vai te matando aos poucos. Se você não conhece a palavra de Deus, você pode ser levado ao engano. Nem todos os pregadores famosos, irmãos, são famosos no céu. Nem todas as pessoas que têm milhões de seguidores no Instagram são uma autoridade enviada por Deus para pregar o Evangelho. O que autoriza uma pessoa a pregar o Evangelho não é a fama que ele tem, nem o carisma que ele tem, nem a quantidade de seguidores que ele tem, nem a relevância que ele tem nas redes sociais. O que autoriza uma pessoa a pregar o Evangelho é se ele realmente é ungido pelo Senhor para fazer aquilo. E você não deve medir uma palavra de alguém, se ela é boa ou ruim, porque ela está gerando algum tipo de alegria no seu coração. Você deve observar se uma palavra é boa ou ruim, se ela está trazendo confronto, mudança, arrependimento e está transformando você a cada dia a imagem de Cristo.
Só que nós hoje escolhemos os nossos pregadores favoritos da maneira errada. E eu quero dizer a você, muitas pessoas, na busca de impressionar as multidões, estão colocando engano nas suas pregações. Eu quero dizer a você, escolha bem quem você ouve. Eu não sei se isso já aconteceu com você, pastor Anderson, mas alguns dias a gente estava numa mesa de pastores discutindo alguma coisa sobre isso. E os pastores, eles têm pregado a palavra nos púlpitos, mas existe uma geração que valoriza muito mais os pregadores das redes sociais. Então, muitas pessoas já não se alimentam mais da palavra que vem do púlpito, mas elas estão confusas, se alimentando um pouquinho dali, um pouquinho dali, um pouquinho da acolá, e aí vira uma mistura de doutrinas. E os pastores têm tido muita dificuldade hoje de pastorear as pessoas. Eu quero dizer algo para você, meu querido. Se Deus deu uma palavra para você, de ficar nessa casa espiritual chamada Paz Church, ouça o que Deus tem colocado no coração dos seus pastores. Se submeta a isso em amor, sabe? Eu não estou dizendo que você não deve ouvir mais ninguém, mas eu estou dizendo, não ouça todo mundo. Hoje nós estamos num dia... numa hora que nós devemos saber julgar as mensagens. E o que eu estou te falando aqui, você tem certeza que é a pura mensagem de Deus? Que é o evangelho puro e simples? Você tem a capacidade de debater com alguém e ter a certeza que você não está sendo enganado? Se você não tem essa certeza, você precisa se aprofundar na presença de Deus, tá? Até porque, irmãos, toda palavra que você recebe do Espírito Santo, toda palavra profética que alguém te entregou, todo sentimento, toda impressão, você precisa primeiro submeter isso como? Ao crivo da palavra de Deus. Por exemplo, por mais forte que seja aquele sentimento que vem no seu coração, se alguém entrega uma palavra para você dizendo assim, Deus está mandando você divorciar, Deus está mandando você ir lá e se vingar daquela pessoa. Olha, Deus está dizendo que Ele já preparou tudo. Você pode ir lá assaltar aquele banco, viu, meu amado? 1000 cairão à sua direita, 10.000 à tua esquerda, não será atingido. Vai lá e faz o pix para o profeta. Isso não é de Deus. Por mais bonito que aparece, por mais empolgante que aparece, você pega a palavra, você submete ao ensino das Escrituras. E é a partir dali que você sabe se Deus está falando com você ou se Ele não está falando com você. Amém? Vocês estão comigo aqui? Deus quer levantar uma geração de filhos maduros, sendo guiados pelo Espírito Santo. Você pode dizer amém? Amém. Então, conheça a palavra de Deus, escolha as pessoas que você vai ouvir, tá? Outra coisa, a forma como Deus fala conosco, através de líderes espirituais e mentores espirituais. Irmãos, eu só estou aqui hoje pregando a palavra de Deus porque homens de Deus acreditaram em mim. Pessoas enviadas por Deus acreditaram em mim quando eu era apenas um adolescente curioso. Alguém me ajudou a tocar um instrumento, alguém me ajudou a ler a Bíblia, a interpretar a Bíblia. Eu nunca esqueço quando eu tinha, por volta dos meus 15 anos de idade, o meu primeiro pastor, o pastor Welleson Valentim, na Igreja Batista Memorial, lá no interior do Maranhão. Ele disse assim, Daniel, eu estou vendo que você está com a fome pela Bíblia. Você não quer participar de um curso que eu vou trazer? Eu vou ensinar sobre homilética. Eu falei, pastor, o que é isso? Ele falou, é a arte da pregação. Eu quero te ensinar, você quer? E aí eu fui 4 semanas naquele pequeno curso de 2 horas, onde o pastor ensinava como interpretar a Bíblia, como preparar um sermão, né? E aí, lá num dia na escola bíblica dominical, ele me chamou e eu tive 5 minutos para trazer 3 pontos de um sermão, né? Eu subi lá para pregar, minha mãe estava toda feliz. Ai, lindo, né? Alguém me ensinou os primeiros passos. Eu só estou aqui hoje, irmãos, porque no dia que eu caí no pecado, eu pude confessar para um discipulador e eu pude ser restaurado. Eu só estou aqui hoje porque alguém disse, ei, Deus disse para mim cuidar de você, a sua música é boa. Tem certeza que minha música é boa? Eu estou te falando, Deus disse para mim, cara, Ele quer levar a você como um profeta nessa área da música. Se não fosse os mentores espirituais que Deus me deu, eu não estaria aqui hoje. Não fosse o cuidado dos pastores sobre a minha vida, eu não estaria aqui hoje. Então, honre e ame as pessoas que Deus levanta para cuidar de você e direcionar você. Você pode dizer amém? Olha só, 1 Samuel 3, versículo 1 em diante, eu amo essa história.
diz que um garoto chamado Samuel, ele ministrava ao Senhor perante a direção de Eli. E naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Irmãos, por que Deus não falava e por que os profetas não tinham visões? Sabe por quê? Porque esse homem chamado Eli, tá? Ele estava em pecado. Ele era um sacerdote que ele tinha tolerado o pecado dos filhos. Os filhos roubavam as ofertas do Senhor. Os filhos se prostituíam com prostitutas no templo do Senhor. E o pai deles, o Eli, ficou totalmente alheio a essa situação. Então Deus tirou do Eli a capacidade de ouvir Deus. Então não é que Deus não estava falando, era o sacerdote responsável de ouvir a Deus estava desconectado. Eu quero profetizar que aqui em Itapipoca tem sacerdotes conectados com o céu. Vão ouvir o que Deus está falando, vão saber o que Deus está falando, não vão ficar perdidos. Quando a nuvem de Deus se mover, você vai ser o primeiro a enxergar, porque você está conectado com Deus. Então está aí esse garoto chamado Samuel, um coração puro, querendo servir ao Senhor de todo o coração. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia enxergar, olha aqui, um sacerdote sem visão, ele estava deitado no seu lugar de costume. E eu começo a dizer aqui que ele estava no seu lugar de religião. Então, alguém em pecado, desconectado com Deus, sem enxergar mais e totalmente religioso, né? A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel, onde Samuel estava deitado, gente? No santuário do Senhor, onde se encontrava o quê? A arca de Deus, que simboliza o quê? A presença de Deus. Então, Deus tem uma nova geração de pessoas que, apesar delas não compreenderem tudo da palavra de Deus, mas elas têm sinceridade no seu coração, elas estão adorando ao Senhor intensamente e elas estão priorizando a presença de Deus. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai encontrar esse Samuel. Se você investe o seu tempo dormindo do lado da arca de Deus, se você está lá acendendo a lâmpada de Deus, sabe o que acontecia, gente? O Eli e os seus filhos, todos os dias de manhã, eles deviam estar colocando lenha naquele fogo do altar. Eles tinham esquecido desse mandamento. E sabe quem fazia isso? O Samuel. Era o Samuel que estava lá, cultivando o relacionamento com Deus, colocando lenha no fogo. E um dia o Senhor disse: eu vou te encontrar, Samuel. Eu vou te levantar como um profeta. E a Bíblia diz, então, que Deus começou a chamar o Samuel. Chamou Samuel 4 vezes. Quantas vezes Samuel errou, irmãos? 3. Tá? Ou seja, Daniel, parece que Deus está falando comigo, mas eu estou errando. Calma. Persista. A voz de Deus também precisa ser aprendida a ouvir. É um músculo espiritual que você está malhando ele, você está aprendendo a desenvolvê-lo. Sabe? Não é todas as vezes que você vai ter a certeza absoluta que é aquela direção, mas eu quero dizer para você, não desista. Persista na presença de Deus, persista obedecendo a Deus. Uma hora você vai acertar, em nome de Jesus. E uma coisa que acontece, 3 vezes a voz de Deus chama Samuel. Ele corre para onde, gente? Ele corre para o Eli, o seu líder, o seu sacerdote. E ele fala assim: Eli, você está me chamando? E o Eli manda ele deitar 2 vezes. Fala assim: não sou eu. Na 3ª vez que o garoto acorda ele, Eli pega no tranco e fala assim: deve ser Deus chamando esse menino. Então ele dá aquela dica de ouro, porque Samuel já sabia ouvir a voz. Mas Samuel não sabia interpretar, não sabia discernir. Meus amigos, é aqui que entra uma coisa maravilhosa sobre o discipulado. Quantos aqui são filhos de Deus? Todos aqui têm capacidade de ouvir a voz de Deus, amém? Mas escuta uma coisa, Deus muitas vezes vai usar mentores, discipuladores, amigos espirituais, para te ajudar a compreender o que Deus está falando. Muitas vezes, a voz que mais se parece com a voz de Deus é a voz de uma liderança que ama você. Tá? Por isso, muitas vezes, o Samuel confundia a voz de Deus com a voz de quem? Da pessoa que mais, entre aspas, se parecia com a voz de Deus, era o Eli. Então, o Eli deu a dica, falou: meu filho, se essa voz te chamar, eu vou falar uma coisa para você. Responde assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E a partir daquele dia,
Samuel aprendeu não apenas ouvir a voz de Deus, mas responder à voz de Deus. Tá? E ele disse, Senhor, fala, teu servo está ouvindo, pode falar. E a partir dali, o ministério de Samuel fluiu. Ele se transformou num grande profeta. E deixa eu te falar uma coisa, Deus não chamou Samuel para ser dependente de Eli, tá? Porque a partir daquele dia, Samuel nunca mais voltou a ter o conselho de Eli, porque os ouvidos espirituais dele se transformaram. Ele passou a ouvir a voz de Deus. Mas existiu um processo onde, antes de uma independência, vamos dizer assim, espiritual, existia um processo onde aquele garoto precisava de pastoreio, discipulado, mentoreamento. Irmãos, e é por isso que nós precisamos de uma igreja local, é por isso que a gente precisa de uma família espiritual, porque sim, nós somos guiados pelo Espírito Santo, mas Deus escolheu esse processo lindo, onde eu e você nos discipulamos, nos ajudamos, nos aconselhamos. Você está entendendo o que eu estou falando? E é tão maravilhoso, irmãos. Parece que eu estou ouvindo. Esses dias eu estava lá na casa do pastor Eibe e a pastora André, que são nossos discipuladores, e eu comecei a ouvir algo de Deus, e a gente foi lá. Gente, vocês podem orar por nós? Pastor, tem algo vindo, tem um sentimento vindo, tem um direcionamento vindo. Vamos orar junto, vamos discernir junto, vamos entender junto, porque é tão seguro, irmãos, você caminhar com pessoas. Muitas pessoas que estão cometendo grandes erros, grandes equívocos, é porque se tornaram profetas, mas fizeram carreira solo, né? Eu já ouço a voz de Deus, agora não preciso mais submeter a ninguém. Totalmente errado. A gente tem visto, irmãos, tantos grandes homens de Deus, famosos, reconhecidos, cheios de dons, cheios de talento, e agora passando por situações tão difíceis, né? Caindo em pecado e sendo descobertos, né, em pecado, porque não se submeteram a algo simples, que foi o quê? Abrir o coração para alguém e dizer assim, eu preciso de ajuda, eu preciso de conselho, né? Uma coisa para você saber, nunca se submeta a uma liderança que não tem uma liderança sobre ela, porque é um lugar muito perigoso. Tá? Onde as pessoas manipulam umas às outras. Deus não tem manipulação para você. Sabe o que é que Deus tem? Paternidade. Pastoreio, de verdade. E glória a Deus, irmãos, pela vida da nossa liderança, que é um lugar seguro, né? Que é um lugar tranquilo, né? Que a gente sabe que existe uma hierarquia, que se alguém está errando, tem uma pessoa para corrigir. Isso é maravilhoso, não é não? Isso é maravilhoso. Então, eu quero dizer para você, Deus tem um caminho de vida para você, o Espírito Santo quer liderar você, o Espírito Santo quer que você aprenda a ouvir a voz dele. Irmãos, olha, eu nunca esqueço quando o Senhor começou a me entregar as minhas primeiras canções, eu cantava essas canções e eu não tinha noção que aquilo era bom ou que era ruim, eu só estava adorando ao Senhor. E eu gravei essas músicas, né, numa fita cassete, e eu estava na escola do Clamor pelas Nações. E então aquela fita, ela começou a rodar com os meus amigos, cada um escutando, daqui a pouco chegou nos ouvidos do pastor Ricardo Robortella. E quando ele ouviu aquela música, ele falou, quem escreveu essa música? Foi aquele menino lá do Maranhão. E ele foi atrás de mim e falou assim, Deus está te levantando. Eu falei, levantando para onde? O que você está falando? Ele disse assim, existe unção nisso aqui. Deus está, olha, eu fui abençoado com essa música, tem graça de Deus sobre isso aqui. Eu quero que você venha caminhar comigo, para que a gente possa gravar essas coisas, para que a gente possa encher a nação com essas músicas que o Senhor está te dando. Eu não estava enxergando nada daquilo, mas Deus usou um profeta de Deus para ampliar a minha visão. Sabe? E glória a Deus por isso. Eu quero declarar sobre a tua vida que Deus já levantou pessoas perto de você para ampliar a tua visão, para te fazer enxergar e discernir coisas que você não estava enxergando. E eu vou declarar algo sobre a tua vida também. Você vai ser alguém que vai ampliar a visão de outros. Você vai ser alguém que vai ajudar as pessoas a discernirem a vontade de Deus para a vida delas, em nome de Jesus. Porque esse é o processo, irmãos. Um dia eu preciso de ajuda para aprender a ouvir a voz de Deus. Mas nessa semana passada eu estava impondo as mãos sobre um amigo, sobre um discípulo, enviando ele para uma determinada cidade. Pastor, o que é que você acha? Eu falei, meu irmão, Deus é contigo, vai.
Então, alguém ajudou a romper o destino de Deus na minha vida e agora eu estou retribuindo, eu estou mentoreando outras pessoas, outros músicos, porque esse é o processo de Deus. Samuel estava aprendendo a ouvir a voz de Deus. Todos nós ainda estamos aprendendo a ouvir a voz de Deus e é importante a gente continuar nesse processo. Agora deixa eu falar uma coisa para você muito importante. Você que é um discipulador, preste atenção nisso. Deus não chamou você para tornar pessoas dependentes de você. Se as pessoas estão dependentes de você, o seu discipulado não está sendo bem sucedido. As pessoas, cada vez mais que caminham com você e se aconselham com você, elas precisam se tornar dependentes de Deus, da presença de Deus, da voz de Deus, da direção de Deus. Se as pessoas se tornam dependentes emocionais de outras, nossa, eu não consigo tomar uma decisão sem ouvir o conselho daquela pessoa. Eu não consigo. Está errado, certo? Muitas igrejas, elas erram porque nós estamos vivendo isso na pele lá em São Paulo. Eu tenho recebido muitas pessoas em casa que já não queriam mais nem se comprometer com igreja nenhuma. Sabe por quê? Porque se sentiam manipuladas. É como se os líderes fossem donos das pessoas. Como se a pessoa não pudesse ir para a direita nem para a esquerda. Olha, você tem que me perguntar. Eu tenho que saber. Parece que a autoridade estava transpassando o limite. Isso é errado. Discipulado de Jesus, sabe como é que é? Tchau, pessoal. Tô indo, hein? Tá vindo aí o Espírito Santo. Não se preocupa. Vocês vão fazer obras maiores do que eu. Como é que vai ser isso? Beijo, pessoal. Deus abençoe. Tchau. Jesus, que é Jesus, ele falou assim, agora é com o Espírito Santo. E eu estou empurrando vocês para fazer obras maiores do que as minhas. Esse é o discipulado de Deus, irmãos. Não é tornar pessoas dependentes de nós, é que as pessoas se tornem dependentes do Senhor. Sabe, eu lembro de um amigo, ele falando sobre discipulado, ele falou sobre o discipulado sobrenatural, né? Onde ele muitas vezes aconselhava aquela pessoa, falava e ministrava, e a pessoa não entendia. E aí foi quando a sala de oração nasceu na igreja local. E ele disse assim, meu irmão, a partir de hoje, você não vai me perguntar mais o que você vai fazer. Vamos lá para aquela sala de oração, fica na presença. A pessoa começou a ficar na presença de Deus, o Espírito Santo teve acesso à vida dela, as dúvidas começaram a ser sanadas. Pastor, eu entendi, agora eu sei. Deus gerou o arrependimento necessário, Deus trouxe a decisão que ela tinha que tomar, Deus trouxe clareza. Deixa eu falar uma coisa para você. Intensifica a sua vida de oração. Muitas vezes Deus não está falando com você e Deus não está trazendo a direção. Sabe por quê? Para trazer mais fome, mais sede, mais dependência, mais desejo de ficar lá. Senhor, parece que você não fala e parece que Ele está lá escondido, sabe? Dizendo assim, eu quero que você me busque mais. Irmãos, você sabe que muitas vezes o que nós precisamos não é uma direção de Deus. Nós precisamos nos apaixonar pelo próprio Deus. Nós precisamos ficar tão dependentes dEle, irmão. Desejando Ele. Que se Deus nos usar, amém. Se Ele não nos usar com uma coisa maravilhosa, amém também. Sabe? Nossa dependência precisa estar no Senhor. A outra forma que nós aprendemos a ouvir a voz do Espírito Santo, Deus está falando com você, irmão? É através do testemunho interno do Espírito Santo. O que é isso, irmão? Coloca a mão no seu espírito, assim, ó, no seu coração e fala assim, o Espírito Santo fala aqui, no meu interior. E muitas vezes essa voz, irmão, vai parecer com a sua própria voz. Esses dias a gente teve uma conversa com uma pessoa e a pessoa falava assim, será que Deus está falando comigo? Porque parece que quando eu estou ouvindo é a voz de uma mulher. Aí eu sentei aquela irmã e eu falei assim, você acha que a voz de Deus no seu interior parece com a voz de quem? Não sei, tinha que ser a voz de um homem dizendo, Maria. Aí eu falei, não, deixa eu te falar uma coisa sobre a voz de Deus. A voz de Deus muitas vezes vai se parecer com a voz da sua consciência. Como é que a sua consciência vai falar com você? É com a tua própria voz. Então, muitas vezes, já é o Espírito Santo te aconselhando, mas você acha que precisa vir uma explosão dizendo, Antônio do Carlos, não faça. Não é a voz do Cid Moreira, meu irmão. É uma voz parecida com a sua. É a voz parecida com a sua.
E essa é a beleza do Espírito Santo, irmãos. Né? É a voz de um vaso de barro falando dentro de você. É Deus falando com você. É Deus trazendo direção a você. Você pode dizer amém? Amém. Então, a próxima vez que você achar que é a sua consciência, ouça. Provavelmente deve ser a voz do Espírito Santo. Maridos, quando você não estiver ouvindo a voz do Espírito Santo, pode ouvir a mulher, tá? Parece muito com a voz do Espírito Santo. Tá? Parece demais. E pelo menos você se livra, se der errado, dela dizer assim, eu te falei. Pelo menos. Certo? Tem uma coisa interessante, irmãos. A Bíblia fala que quando a gente casa, nós somos um, não é verdade? E muitas vezes Deus nos faz, até mesmo, para o nosso relacionamento crescer em intimidade, em amor, depender marido da mulher. Sabe? Eu lembro de quando a minha esposa ela estava decidindo fazer pós-graduação, ir para essa parte da estética avançada. Ela já tinha deixado de atuar na profissão dela por talvez mais de 10 anos, cuidando da nossa filha com paralisia cerebral. E, de repente, chegou a hora dela avançar e de ir para cima. Eu comecei a sentir algo no meu espírito. Eu falei, Camila, vai, né? Vai para cima, vai com tudo. Eu lembro de quando ela abriu o consultório dela lá em São Paulo, Deus falou assim, vá lá, unja aquele lugar, ore pela sua esposa, impõe as mãos. E eu lembro da gente estar lá e orando, eu declarando que Deus vai te prosperar. Senhor, eu vou ser sustentado por uma mulher, eu creio, Pai. Então pode mandar essas mulheres, Senhor. Essas mulheres, Senhor, pode pegar as mais feias de São Paulo, traz tudinho para cá, para fazer aquela bocona, sabe? Deixar elas tudo esticadas. Eu quero ser um missionário sustentado, Senhor. Estou brincando, gente. Né? E Deus tem abençoado ela. Né? Ai, Daniel, vocês estão ficando ricos? Não estou falando desse tipo de bênção. Eu estou falando dos testemunhos que a minha esposa me conta, de pessoas que foram buscar uma estética exterior e encontraram salvação. De mulheres que estão sendo tocadas por Deus através da vida da minha esposa. Irmãos, não tem a ver com um propósito financeiro, tem a ver com o reino de Deus expandindo. De vez em quando a gente está lá na igreja, chega aquelas mulheres lá, né? Umas mulheres ricaças, meu Deus, né? Uma dessas, que a Camila me falou, tinha ganhado acho que era um Porsche do marido, né? Mas estava em depressão. Pastora, você pode orar por mim? Eu ganhei um Porsche, estou depressiva. É o tipo de gente que a gente encontra em São Paulo que tem tanto dinheiro, que não sabe mais o que fazer, vivendo em depressão, e às vezes vai lá por um procedimento estético e alcança, sabe o quê? Salvação. Salvação. E está levando mais 7 amigas agora, né? Estão tudo lá. Esses dias chegou um cara perto de mim lá, eu falei, amor, quem é? É o marido dela. Aí eu falei, é o cara que deu o Porsche. Ah, tá, tudo bem, querido. Como é que você está? Né? Misericórdia, né? Falei, e aí, como é que você está? E a gente começa a orar pela pessoa, e a pessoa tremendo assim na presença de Deus. Eu falei, meu Deus, que alegria a gente não precisar ter um Porsche para sentir essa paz. Eu estou lá feliz, irmão, dirigindo meu Corolinha 2012. Ô, Jesus! Irmãos, é tão maravilhoso. E quantas vezes, né, Deus usa a oração da minha esposa. Amor, estou aflito, eu preciso de um destravar de Deus na minha vida. Vamos lá, e eu ajoelho, ela ora por mim. Irmãos, é tão maravilhoso isso. Deixa eu falar uma coisa. Muitas vezes nós temos a capacidade de aconselhar com todas as pessoas, mas a gente não sabe ouvir nem esposa, nem marido. Muitas vezes a gente trata todo mundo bem, mas trata mal esposa e marido. Você sabe que uma das formas que você para de ouvir a voz de Deus é quando você está brigado com sua esposa? Está brigado com seu marido? Depois você dá um Google e pesquisa lá. Versículo que diz que Deus não ouve mais minha oração se eu brigar com minha mulher. Está lá. O apóstolo Paulo diz que se o marido tiver brigado com a esposa, Deus fala assim, estou de greve, não falo mais com você. Resolva a sua vida com a sua esposa. Então tem tanta gente jejuando, orando, fazendo campanha, sobe monte, não sei o quê, e é um cavalo dentro de casa. Não está ouvindo a voz de Deus.
tá? E a esposa do mesmo jeito, né? Às vezes é tão espiritual, está aqui orando, está buscando, não serve o marido, não cuida do marido, não ama o esposo, né? E às vezes você acha que está desconectada por Deus, com Deus de alguma coisa. É realmente precisando alinhar melhor a sua vida com o Senhor e com seu esposo. Amém? Olha só, o Espírito de Deus, ele testemunha, ele testifica no nosso interior que nós somos filhos de Deus. Irmãos, é uma certeza que Deus te dá. Quantos aqui têm a certeza da sua salvação? Tá, mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Você garante que até o final do ano você vai ficar sem pecar nem um dia? Alguém consegue garantir? E por que você tem certeza da sua salvação? Porque a palavra de Deus te diz, e alguém está aqui dentro dizendo, eu não desisto de você, você é meu filho. Não é verdade? Você não está confiado mais em você. Isso é a testificação do Espírito Santo dentro de você. Deus faz a mesma coisa quando você deve ou não fazer o negócio. Deus faz a mesma coisa quando você deve ou não avançar ou regredir. Entende? Então, não tenha medo. Essa voz de Deus no seu interior, ela está testificando no seu coração que você deve ou não fazer as coisas. Deixa eu te falar uma coisa. Satanás nunca vai dizer para você que você deve ser generoso. Certo? Provavelmente é a voz de Deus dizendo para você ser generoso. Da mesma forma, a voz de Deus nunca vai dizer para você ser vingativo. Provavelmente essa não é a voz de Deus para você. Deus vai ensinar você a discernir essa voz do Senhor. Você pode dizer amém? E muitas vezes, irmãos, é realmente errando que a gente vai aprendendo, tá bom? Então, submeta toda impressão do Espírito Santo à voz de Deus, em nome de Jesus, a palavra de Deus. Uma vez que Deus falou comigo para ser generoso, né? Eu estava aqui numa cidade do interior do Ceará, e aí, quando eu estava indo embora, veio um irmão e me entregou uma corrente de ouro na mão, assim. E era uma corrente pesada, viu? Eu falei, rapaz, você tem certeza? Irmão, isso aqui é para a sua vida. Deus vai te dar a direção de como você usar isso aqui. Eu falei, rapaz, isso aqui vale quanto? Ele falou, irmão, vale muito dinheiro. Tem não sei quantos quilates isso aqui. Eu falei, amém. Obrigado, irmão. Eu abençoei a vida dele, coloquei aquilo no envelope, guardei na mochila. E dentro de mim, eu disse assim, eu não sou uma pessoa apegada ao ouro. Olha, só tenho uma aliançazinha bem fininha de ouro, né? Alguém lá em casa vai gostar desse tanto de ouro, mas eu mesmo fiquei falando aquilo, né? Dizendo eu que não valorizava aquele ouro. Até que, dentro do avião, me sento lá e passa uma pessoa. Aquela pessoa que passou, eu olhei para ele assim, eu falei assim, ou é missionário ou é hippie. Só tem duas opções aqui. E o cara tinha todo o estereótipo de um missionário. O avião decolou, quando eu estava baixando lá em Belo Horizonte, que era a nossa escala, o Espírito Santo disse assim, lembra do ouro? Eu disse, o que é que tem? Aquele ouro que você não é apegado. É para o missionário que está sentado atrás de ti. Irmão, na hora eu disse assim, está amarrado em nome de Jesus. Espírito maligno quer tirar minha bênção. E o Espírito Santo falou assim, mas tu não era apegado ao ouro agorinha. Tu não era tranquilo, né? Irmãos, a paz foi embora. Foi embora. Irmãos, aquela coisa ficava corroendo o meu interior. Entrega a corrente de ouro para o missionário. Eu falei, Espírito Santo, eu nem sei se ele é missionário. Irmão, é interessante, né? Que a gente é carnal e o Espírito Santo fica lá falando com a gente. Ele é missionário sim, pergunta para ele. Eu falei, ô irmão, tu é missionário? Ele disse, sou sim, como é que você sabe? Eu falei, pois é, nós temos um amigo em comum, sabe? Você tá vindo de onde? Eu estou vindo de Guiné-Bissau. Eu falei, é, né? Como é que tá a obra lá? Pois é, irmão, estamos aí, precisando da provisão. Eu falei, sim. Entendi. E Deus falando comigo, entrega o ouro para ele, é dele. Irmãos, e aí o pessoal começou a andar na filinha, e o Senhor falou, você vai me desobedecer, rapaz? Eu falei, ô missionário, vem aqui. Preciso te entregar uma coisa. Peguei, isso aqui é para que Deus vai falar com você alguma coisa. Viu? Deus é bom.
Irmão, me lembrei até daquele filme do Chicó, do Alto da Compadecida. Fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. Ô, ministério sem jeito. Tava rico agorinha, pegue. Aí quando o cara olhou assim, falou, meu Deus, olhou assim, é ouro, eu disse, não, eu não posso receber. Eu falei, meu amigo, vai embora, em nome de Jesus, vá, pega a sua bênção e vá, fica rico, fica pobre. Ele falou, obrigado, pastor, vou te contar um testemunho, viu, vou te mandar um e-mail. Passou uma semana, nada do e-mail do missionário, 2 semanas, nada do e-mail do missionário. Estava para completar a 3ª semana, pum, chegou lá um e-mail. Aí eu li o e-mail. Querido pastor Daniel Alencar, muito obrigado, suas músicas me abençoam muito, mas eu preciso te contar um testemunho. Olha, eu sou missionário há tantos anos na nação de Guiné-Bissau, na África. E eu estava perguntando ao Senhor se era para continuar o ministério ou não, porque a provisão financeira, você sabe que é muito difícil. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu estava orando porque eu estava indo para Belo Horizonte para ficar noivo. E eu estava naquele voo, atrás de você, orando e falando assim, Senhor, como é que eu vou na casa do meu sogro, pedir a mão daquela mulher em noivado se eu não tenho nem o ouro para as alianças? Eu não tenho nem dinheiro para isso, para fazer as alianças. Senhor, eu preciso que você me dê um sinal. O sinal do Chicó, fica rico, fica pobre. Eu preciso saber se o Senhor está comigo, eu preciso saber se é para eu prosseguir com esse casamento, se o Senhor vai me sustentar nas nações. Eu não posso tirar essa pessoa da casa dela, do conforto da casa dos pais, sem saber que o Senhor vai nos prover, o Senhor vai nos guiar. Então me dá um sinal. E aí o Senhor foi e me deu aquela corrente de ouro. Eu quero dizer para você que a corrente já foi derretida, que eu já fiz as alianças e que sobrou um bom dinheiro ainda para a gente dar um passo de fé aí para a nossa festa de casamento, aquela coisa toda. Muito obrigado, você foi um sinal de Deus. Irmãos, muitas vezes obedecer a Deus não é um prazer que você sente imediato. Você está sendo muitas vezes forçado a fazer algo, mas você sabe que é a voz de Deus. Sabe? E naquela hora a alegria do Espírito Santo invadiu o meu espírito, que eu disse, Senhor, muito obrigado, porque foi a tua voz quem me direcionou. Eu quero declarar sobre a sua vida que essa voz já está te direcionando. Essa voz já está direcionando você. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. A voz do Espírito Santo está falando com você. Presta atenção nessa palavra, eu vou encerrar lendo isso e orando com você. Atos 16, versículo 6. Diz assim, Paulo e seus companheiros viajaram da região da Frígia e da Galácia, e tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Irmãos, pregar o Evangelho é algo de Deus? Sim ou não? Paulo já tinha ouvido em Atos, lá quando a gente leu, 10 capítulos antes, ele já tinha a certeza que Deus tinha enviado ele para pregar o Evangelho, sim ou não? Por que o Espírito Santo impediu Paulo de pregar o Evangelho 2 vezes? Se é a vontade de Deus. Irmãos, nós estamos vendo aqui Paulo liderando a sua primeira caravana missionária. E Paulo ainda era um aprendiz de ouvir a voz de Deus. Você lembra do que eu te falei? Que a voz de Deus você aprende a ouvi-la? Você imagina a vergonha que Paulo passou chamando os outros missionários e falando assim, gente, eu achei que nós deveríamos pregar o Evangelho nessa cidade, mas eu errei. E aí, de novo, eles pegam aquele navio, não sei quantos dias, talvez semanas viajando, e de novo ele diz, gente, eu achava que era para nós estarmos aqui, nessa cidade, pregando o Evangelho, mas eu errei de novo. Deus nos leva num lugar de dependência. E a Bíblia diz o seguinte, olha, quando chegaram em Troade, Paulo, então, descansa na ilha de Troade. E a Bíblia diz assim, durante a noite, Paulo teve uma visão, no qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe suplicava,
passe a Macedônia e nos ajude. Depois que Paulo teve essa visão, nos preparamos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus estava nos chamando para lhes pregar o Evangelho. Paulo errou uma vez, ele sabia que era o Espírito Santo que estava impedindo. Ele tentou de novo, foi impedido pelo Espírito Santo. Você sabe quando Paulo teve a sua visão restaurada? Quando ele descansou. Senhor, já errei demais, agora eu vou dormir. Veio a visão de Deus restaurada. E ele teve clareza de como ele iria pregar o Evangelho e onde ele deveria pregar o Evangelho. Quem está entendendo o que eu estou falando? Muitas vezes, meu querido, aquele plano que você tinha certeza que era de Deus, não foi Satanás que te impediu, foi o próprio Espírito Santo. Você já parou para imaginar que às vezes aquele empreendimento ele não está dando certo, é porque Deus está te livrando de algo? Você acha que o Espírito Santo não tem o controle absoluto da sua vida? Ele tem. Muitas vezes nós estamos querendo culpar o diabo, nós estamos querendo culpar até as outras pessoas. Mas é o Espírito Santo que está te fazendo depender da voz dele. E eu quero dizer a você agora, feche os seus olhos, coloque as suas mãos para frente assim e diga assim: Senhor, me ajuda a descansar na sua presença. Me ajuda a descansar na sua presença. Restaura a minha visão, Senhor. Restaura a minha convicção de onde eu tenho que ir, para o que eu tenho que fazer para a sua glória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu oro nessa hora para que a voz do Espírito Santo, a mesma voz que direcionou Paulo naquela viagem, venha sobre nós agora mesmo. Que haja clareza sobre os corações agora. Eu oro para que aqueles que estão confusos agora, com a visão embaçada, recebam agora clareza de Deus. Clareza de Deus. Em nome de Jesus, eu te abençoo para fluir de uma forma sobrenatural na presença de Deus. Eu te abençoo para ver a vontade de Deus diante dos teus olhos. Em nome de Jesus, você que tem tristeza no coração porque achou que estava obedecendo a Deus, mas não deu certo. Você tentou e agora desistiu. Eu quero declarar sobre a sua vida. Vai vir clareza. Não desista. Continue perseguindo. Descansa no Senhor. Adore o Senhor. Busque o Senhor, porque Ele tem clareza sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Coloque as mãos sobre os seus olhos e diga assim: Espírito Santo, abre a minha visão. Me deixa ver o teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor.